Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és aquele que venceu a morte. E hoje nós podemos nos achegar a Ti. Ó Senhor Jesus, leva-nos, Senhor, a desfrutarmos da Tua presença. Leva-nos, Senhor, a desfrutarmos da Tua palavra, não apenas como uma doutrina, como um conhecimento, mas como a nossa experiência. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, hoje nós vamos querer abordar um assunto que chega às vezes a ser até um tabu, a morte. Eu lembro que em algumas famílias, quando ia falar de morte, tirava as crianças. E eu estava preparando a mensagem, eu até lembrei de um testemunho de uma certa senhora, já idosa. Ela falou para mim que certa vez ela adoeceu, uma gripe muito forte, e uma filha falou para os netinhos dela, vai consolar a vovó. E os dois netinhos foi consolá-la. Um de 4 falou para a vovó, vovó, não se preocupe. Se a senhora morrer, vai para o céu igual o super-homem. Aí a netinha um pouco maior, com 6 anos, falou, vovó, não se preocupe, porque se a senhora morrer, nós vamos encher isso tudo de lindas flores. Aí, depois ela me falou que não sabia se tinha sido consolada ou se ficou mais preocupada. Mas a morte, irmãos, é a coisa mais certa que nós temos. Nós não gostamos de tocar nesse assunto, mas certamente nós já tivemos experiências com a morte. E essas experiências precisam estar baseadas na palavra do Senhor. A palavra de Cristo, que é a base da nossa fé. Então, nós vamos dar uma palavra para nos ajudar a encarar a morte. Primeira coisa, quando surgiu a morte? Se nós abrirmos lá nas primeiras páginas de Gênesis, no capítulo 2, a partir do versículo 15, Gênesis 2,15 fala, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden
para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui nós temos a primeira menção da morte, no capítulo 2 de Gênesis. Já falei para os irmãos, se vocês quiserem ter uma visão geral da Bíblia, leiam 4 capítulos. Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22. Leiam em sequência. Vocês vão ver que ali ainda no capítulo 2 não existia a morte. A morte entrou apenas no capítulo 3 de Gênesis, quando então a mulher enganada pela serpente, ela desobedece a Deus. E aí a morte morreu. Mas você pode falar, não, mas ela não morreu no mesmo dia. Pedro fala que para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Nenhum dos antigos patriarcas viveram mais do que 1000 anos. Ou seja, morreram no mesmo dia. No capítulo 3 de Gênesis, a morte surge como uma consequência do pecado. No capítulo 20 de Apocalipse, ela vai ser jogada na lata de lixo. Ela vai ser jogada no lago de fogo. Senhor Jesus, irmãos, nós precisamos conhecer um pouco mais sobre a morte. Vamos abrir algumas passagens. A primeira delas, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte. É um versículo tenebroso, né? Mas aleluia, porque a segunda parte dele é muito alegre, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nosso Senhor. Aleluia. Então, como salário do pecado, veio a morte. Mas porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, isso nos vem a segunda parte desse versículo. Senhor Jesus,
Mas vamos ver a situação do mundo em geral em relação à morte. Abramos em Hebreus. Hebreus, muito provavelmente, foi escrito pelo apóstolo Paulo. Hebreus, capítulo 2. Nós vamos ler Hebreus 2, a partir do 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Olha esse versículo 15. E livrasse todos que, pelo pavor da morte. Eu conheço pessoas que têm pavor da morte. E não só pavor da morte, mas pavor do morto. O que o morto pode fazer? Nada. Mas aqui mostra que isso é uma consequência, e livrasse todos, não é um ou outro, não, todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, as pessoas no mundo podem ter o pavor da morte, mas nós hoje precisamos ver a morte de uma maneira diferente. Então, vamos começar a mostrar como ver a morte. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. (15, 26) fala assim: o último inimigo. É impressionante as cifras que os grandes países gastam com armamentos. Porque ninguém vai enfrentar um inimigo que esteja bem preparado, bem armado. Você tem um inimigo, e é um país que não tem soldados qualificados, não tem armas. Ele vai enfrentar um inimigo bem armado? Então, a morte é um inimigo. Você precisa saber que nós, para vencermos esse inimigo, precisamos nos qualificar com as armas espirituais. Se nós estivermos armados com as armas espirituais, nós não precisamos temer a morte. Nesse mesmo capítulo que nós estamos, aliás, eu recomendo a leitura de todo esse capítulo, para você ter uma boa visão da morte, da ressurreição, mas
Eu quero focar agora em um versículo, o 51. Fala assim. Olha só, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Aqui, o apóstolo Paulo, ele está se referindo à morte. Mas como que ele se refere à morte? Um sono. Aqui, ó. Eis que vos digo um mistério. Nem todos morreremos. Mas ele substituiu a palavra morte por dormir. Mas transformados nesse contexto aqui, é receber o corpo de glória. Aquele corpo incorruptível que o Senhor Jesus recebeu quando foi ressuscitado. Ele era capaz de beber, era capaz de comer, mas era capaz de passar por uma parede. Um corpo de glória. Na nossa compreensão humana, isso não entra. Mas aqui fala, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então, nós estamos aqui e nós não sabemos quantos de nós estaremos vivos no dia glorioso em que o Senhor Jesus voltar. Quem estiver vivo vai receber um corpo de glória. Não vai passar pela morte. Mas e quem tiver morrido? Vai ressuscitar dentre os mortos. Bem, quem está falando aqui da morte como um sono é o apóstolo Paulo. Mas não foi ele o primeiro a fazer esse tipo de menção. Vamos abrir a história, não é uma parábola, o Senhor contou uma história de o mendigo Lázaro. Isso está em Lucas 16. Nós vamos ler a partir do 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que de todos os dias se regalava esplendidamente. Havia certo mendigo chamado Lázaro, quarto de chagas, e que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico.
e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu, morreu o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. Até aqui. Eu gosto desse texto porque o Senhor, Ele é econômico em palavras. E qual era o nome do rico? Não tem. Ele não era conhecido. Qual era o nome do mendigo? Lázaro. Se nós formos ver o Romanos capítulo 4, lá fala que Abraão é o pai da fé, é o pai daqueles que creem. Então, aconteceu, morreu o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então, aqui, ambos morreram. Um que cria, ele é levado pelos anjos. Levado como? O seu espírito e a sua alma. O corpo dele ficou. Só que o outro foi sepultado. Não há menção de anjos conduzindo ele ao seio de Abraão. Por quê? Porque ele não era conhecido, ele não cria. Aqui há um desenrolar, um diálogo, onde esse rico, ele em tormentos, ele pede que Abraão mande Lázaro advertir os irmãos dele que viviam na mesma forma. Ele estava preocupado com a situação dos seus irmãos. E o que é dito para ele? Ele tem Moisés e os profetas. Em outra palavra, eles têm a Bíblia. Então, a maneira como nós devemos lidar é levando a sério o que a palavra diz. Conhecermos o que a palavra diz a respeito. Senhor Jesus, vamos ver uma outra situação. Por coincidência, também refere-se a um outro Lázaro, está em João capítulo 11, um pouquinho à frente. Esse outro Lázaro era um amigo do Senhor Jesus. Esse amigo do Senhor Jesus morava numa aldeia em Betânia, era de uma família amiga do Senhor Jesus, tinha sua irmã Marta, sua irmã Maria e Lázaro. E chegou a notícia que Lázaro estava doente.
Então, olha só o que aconteceu. No 11 fala: isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, lhe falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Então, como eu havia dito, Paulo não foi o primeiro a se referir à morte como dormir. Mas a pergunta: o rico dormiu? Não. O rico dormiu, morreu. O rico morreu e foi sepultado. Ou seja, para nós dormirmos no Senhor, nós precisamos crer que Ele morreu por mim. Ele morreu no meu lugar. É por isso que a bênção do Filho é a redenção. E nele temos o encabeçamento. Senhor Jesus. Irmãos, isso faz toda a diferença na vida das pessoas. Porque se eu vivo como uma pessoa que não conhece a Jesus, com a morte acaba tudo. Então eu tenho que ter pavor da morte mesmo. Agora, se nós sabemos, né, que o nosso ente querido, né, igual recentemente perdemos o nosso amado irmão Davi. Davi, ele está melhor do que nós hoje. Ele está no seio de Abraão. Então, existe consolo maior do que esse? Não. Agora, isso também tem que nos incomodar. Porque as pessoas que nos rodeiam, nem todas tiveram a oportunidade de crer. É por isso que, como o irmão falou, nós temos que sair da caixa. Nós temos que ter empatia pelas pessoas, nos colocar no lugar dela. Porque nós temos a solução para o principal problema dela. Mas aí nós nos acomodamos, ou nós ficamos na nossa timidez, mas que nós possamos mudar o nosso sentimento em relação à morte. Eu gostaria de mostrar um exemplo muito positivo. Está em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses,
capítulo 1. Filipenses 1, 23. Ora, de um a outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Os irmãos viram aqui a palavra do apóstolo Paulo? Aqui ele não falou dormir, não, ele falou em partir. Ele falou, olha, para mim, eu queria era morrer e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa. Ou seja, ele tinha convicção da comissão que Deus havia dado a ele. E ele, como um servo, ele era fiel à sua comissão. Mas ele falou, se eu fosse pôr na balança, qual que eu iria preferir, continuar na minha carne ou partir? A balança faria isso. É incomparavelmente melhor estar com Cristo. Mas como o irmão nos falou, nós temos uma data de validade aqui atrás. Só que ninguém consegue a ceia para ler. Irmãos, eu já pude acompanhar a morte de várias pessoas. A última delas, da minha mãe. E como é gostoso você acompanhar uma morte de uma pessoa que viveu para Cristo e falou, estou pronto, né? Agora eu vou encontrar o Senhor, né? Senhor Jesus, que nós possamos, assim como o apóstolo Paulo, né, ter essa mesma percepção, a percepção de que nós temos uma comissão nessa terra, mas, por outro lado, nós temos que ter um desejo ardente de estar com Cristo. E agora, vamos abrir no livro de Salmos. Cento e 16. Versículo 15, 116, 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Vamos reler? Preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Santos aqui, talvez pudesse ser melhor traduzido como cheios de graça.
graça em hebraico é hesed, e aqui está hassid, ou seja, aqueles que vêm da graça. Então, preciosos aos olhos do Senhor é a morte dos que experimentaram a graça. Eu experimentei a graça. E você experimentou? Se não fez ainda, aproveite essa oportunidade. A palavra do Senhor é muito clara. Crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então a palavra é muito clara. Com a boca você confessa para a justiça, com o coração, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então não é apenas falar com a boca, mas tem que crer no coração. Então vamos levantar e vamos invocar o nome do Senhor. Sim. Vamos levantar e falar: Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, eu quero crer com o meu coração, mas quero confessar com a minha boca que Jesus é o Senhor. Aleluia. Vamos nos multiplicar em pequenos grupos de 4, de 3 pessoas e desfrutar essa palavra.